Capítulo 4, Ciências. Deixe a apostila aberta na página 40 e 41. Vamos ver o que o material nos oferece para este capítulo. Neste capítulo, associaremos o fato de o ar ter peso com a pressão que ele exerce sobre os objetos. Buscaremos entender a relação entre a temperatura do ar e a formação dos ventos. Relacionaremos algumas atividades humanas que empregam a força do vento. Também descreveremos algumas estruturas utilizadas pelos animais para a obtenção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico. Muito bacana a proposta desse capítulo. O primeiro texto é retirado de O Diário de Mica, então eu coloquei o vídeo para você de O Diário de Mica, onde traz o texto Vento é o ar com muita pressa. O ar a gente não vê e nem pode pegar, também não tem asas nem pernas, mas está em todo lugar. O ar apressado é vento e o vento forte é tufão. O bem fraquinho é brisa e o enrolado, furacão. Mesmo sem boca ou bico, o vento sabe assoprar e vai fazendo folia na terra, no ar ou no mar. Você sabe o que mais o vento faz? No céu faz o balão voar, no mar o barco velejar, no varal a roupa secar, a saia da menina levantar, a semente na terra semear, a folhagem no chão espalhar, no calor a pele refrescar e no frio a gente se arrepiar. E o que mais que o vento faz? Faz o meu catavento girar. Que graça esse texto! E aí mostra umas características do vento, quando ele é muito forte, quando ele é fraquinho, e também as funções, o que ele faz, qual a finalidade, o que acontece. Olha que bacana na imagem, nós vemos um balão, vemos um veleiro. Converse com o professor e os colegas sobre o poema e a imagem. Então, gente, quando tem essa proposta de conversa, ou a Pro transforma em questões para você registrar no caderno, ou nós conversamos também na videoconferência. Na sua opinião, o que é vento? Pensa um pouquinho, o que será que é o vento? Cinco segundos? Se você disse é o ar em movimento, você acertou. É isso que é o vento, quando o ar se movimenta de lá para cá, daqui para lá. Esse movimento do ar é o vento e deve-se a mudanças de temperaturas, que nós vamos ver logo mais. Quais são os tipos de vento que existem? Circule-os no texto. O texto ele fala que um vento bem forte é o tufão, pode circular. Que o bem fraquinho é brisa e aquele enrolado, furacão. Eu também coloquei para vocês um vídeo que ele vai falar da diferença entre tufão, ciclone ou furacão, tornado. Como que é isso? Qual a diferença? De acordo com o texto, quais são as características do ar? De acordo com o texto, quando ele diz o ar a gente não vê, então já percebemos que o ar é invisível. Ah, Pro, mas e aquela fumaça toda? Não estamos falando de ar poluído, tá bom? É a mesma coisa da água. Quando eu digo que a água é incolor, insípida e inodora, não tem cheiro, gosto nem cor, eu estou falando de uma água potável. Não estamos falando de uma água turva, de uma água suja. Aqui o ar, vamos pensar a mesma coisa, tá bom? Não é um ar resultante que tem de queimadas, não, nada disso. Então, uma das características do ar, segundo o texto, que ele é invisível. Diz que no segundo verso, e nem pode pegar, ou seja, ele não tem forma, né? Então, o ar é invisível, o ar não tem forma, não podemos pegar, mas ele tem movimento, porque diz também não tem asas nem pernas, mas está em todo lugar. Então, o ar tem movimento. De acordo com o texto, por que o vento é importante para as plantas e para o ser humano? Sabe quando nós dizemos que as abelhinhas, os pássaros,
carregam sementes, as abelhas polinizam, pássaros carregam sementes, o vento também leva a semente de um lugar para o outro. Então é muito importante na plantação. Também nos esportes, também em alguns meios de transporte, ele nos ajuda a refrescar do calor, faz a roupa secar, tem muitas utilidades o vento dentro de um equilíbrio. Quando há o desequilíbrio, ao exagero, acontece o que nós vimos acontecer agora no dia 30 do 6, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, quando um ciclone chamado pelos meteorologistas de ciclone bomba, ele destruiu boa parte das cidades, colocou pessoas de Balneário Camboriú, pessoas em risco, destelhou muitas casas. Então a natureza em fúria, né? Quando é esse desequilíbrio, aí não é uma coisa que nós chamamos de saudável, traz prejuízos. Na página 42, como são formados os ventos, já aprendemos que o ar é matéria formada por uma mistura de gases, entre os quais destacamos o oxigênio e o gás carbônico. Da formação do ar, lembra que nós falamos que são vários gases, mas o vapor d'água. Nesse caso, nós estamos falando só dos gases, né? É uma mistura oxigênio, gás carbônico, mas tem também o nitrogênio, tá bom? São todos inodoros e incolores. Entram em nosso corpo e saem dele sem que percebamos. Quando inspira, expira, respiração consciente lá do Lean, né? Ser presente. Não conseguimos ver o ar entrando e saindo. Ah, Pro, e quando tá muito frio que tem aquela fumacinha assim? Ah, e tem a ver com a temperatura. Quando a temperatura do corpo ela é maior, mais elevada que a temperatura do ambiente, é onde produz aquela fumacinha, tá bom? Vimos também que o gás carbônico é produzido por quase todos os seres vivos e quanto o oxigênio é vital para todos nós, né? Assim como o oxigênio, o gás carbônico é necessário também e o oxigênio é vital para a nossa sobrevivência. Podemos mover o ar, por exemplo, abanando as mãos. Um ventilador também empurra o ar, contudo, a maior movimentação de ar acontece quando ele é aquecido ou resfriado. Então, quando há mudança de temperatura. Observem esses balões. A legenda diz: quando aquecido, o ar desloca-se para cima. Por isso, os balões de ar quente sobem. Eles ligam aquela tocha, aquece aquele ar, o ar vai subindo e empurrando os balões. Vento amigo. Você já deve ter observado que quando venta em uma região, muitos objetos são empurrados. Os seres humanos aprenderam a aproveitar o vento para executar tarefas. Olha que interessante, o vento também pode produzir eletricidade por meio de aerogeradores. Chamamos de energia eólica, a energia gerada pelo vento, tá bom? O veleiro move-se pela força do vento. Página 43 vai nos falar de ventos fortes. A Pro deixou um vídeo só para isso. Ventos fortes. Vimos que o vento pode ser muito útil para nós. No entanto, diferentes fenômenos resultantes da ação do vento também podem ser muito temidos por sua agressividade e pelos impactos por eles gerados. Os principais deles são os tufões, ciclones ou furacões, que é a mesma coisa, e os tornados. Vamos ver a diferença entre eles? O tufão, ciclone e o furacão são o mesmo fenômeno, porém em localidades diferentes. Quando acontece na porção leste do Oceano Pacífico ou no Oceano Atlântico, é chamado de furacão. Quando ocorre na porção oeste do Pacífico, é chamado de tufão ou ciclone. Eles são ventos muito fortes com velocidades que podem ultrapassar a 120 km por hora. Os tornados, por sua vez, formam-se sobre os continentes e são mais intensos e destrutivos que os furacões, com velocidades que podem ultrapassar 500 km por hora.
muito mais que a velocidade de um carro de Fórmula 1, né? Que loucura que é isso, a natureza quando está em descontrole. Então, o tornado, ele se forma sobre o continente, não no oceano, não na água, tá? Tem a indicação de um livro que a Pro vai procurar deixar para vocês no cantinho da leitura. Na página 44, uma proposta de atividade. Pinte os objetos, brinquedos e situações que usam ou podem produzir vento. Então, não só o que usa o vento, mas o que pode produzir. É o que você vai pintar, tá legal? Aí você vai pensar na bola, você vai pensando numa caneta, no menininho assoprando, no veleiro, leque, pipa, no moinho de vento, num automóvel, numa lixeira, no ventilador, e você vai pintar só o que produz vento ou o que usa vento. Na número 2, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para fake news e F para as falsas, tá bom? Página 45, adoro interpretando, é um textinho que você lê e você coloca ali as respostas de maneira bem simples. Quando dançam as flores. Quando dançam as flores, as borboletas perdem o pouso, as abelhas ficam zunzas, as nuvens se juntam para vê-las bailar. Quando dançam as flores, as árvores aplaudem, as folhas brincam de roda e as aves vêm brincar. Quando dançam as flores, as sementes criam asas, as galinhas se aninham e a seriema vem cantar. Quando dançam as flores, catavento enlouquece, o varal entra em festa e as roupas tentam imitar. Quando dançam as flores, o céu chora de alegria e eu fecho a minha janela e espero a chuva passar. Jaqueline Salgado, Trocadilho, São Paulo, formato 2015. Após a leitura do texto, responda as questões. A. Em sua opinião, qual é o fenômeno responsável por fazer as flores dançarem? Qual o fenômeno natural que faz isso? É o tema do nosso capítulo, né? B. Qual é o fenômeno a que se refere o verso destacado? Qual é o verso destacado? O céu chora de alegria. A que fenômeno está se referindo este verso? A letra C propõe que você faça um desenho para ilustrar o poema, onde? Do ladinho mesmo do desenho, onde tem essa parte em branco, tá legal? A 46, ela fala da pressão que não sentimos. Então, eu vou parar por aqui com vocês, porque essa parte da pressão atmosférica é assunto para um outro vídeo. Até mais!